Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Quando todos foram teleportados, ou melhor dizendo transportados para uma nova arena de batalha, os traidores logo pensaram que haveria uma enorme plateia os esperando para assistir, para vê-los derrotar ou dar, mas quando viram ao redor não tinha ninguém, só tinha nas arquibancadas a Nifty, o Black, a Ricky, a Eri, a Inco e a Rei e a Mirko, só elas, e não tinha mais ninguém. Os traidores estavam irritados por não ter ninguém na plateia para assistir a luz derrotar na cabeça deles o fraco do Dark. Então foi que o Bakugou falou: devem estar transmitindo e meio de câmeras, deve ter câmeras por aqui para nos assistir derrotar esse maldito desgraçado. Ele só me venceu esse tempo todo porque meu poder não estava totalmente desperto, mas agora que eu reaprendi a reutilizar meu poder, afinal de contas passei um monte de tempo sem utilizá-lo, então fiquei um pouquinho enferrujado, mas vou explodir a cara daquele ruivo desgraçado. Sua mãe estava assistindo na plateia junto com as outras mães dos outros alunos. Ela botou a mão no rosto dizendo: meu filho é um imbecil, não é possível. Eu fiz um trato com o Dark dizendo para ele parar de lastimar o meu filho e o Dark concordou, mas meu filho, como burro que ele é, não parou de irritar o deus da destruição. Ai, eu acho que depois dessa lição que o Dark vai dar nele, eu espero que mude a cabeça dele, mas eu duvido muito disso. Ela falou para si mesmo. Todas as mães olharam para os seus filhos com o mesmo pensamento, mas com opiniões bem diferentes, querendo que o Dark não machuque tanto seus filhos. Então um portal se abriu e alguém apareceu, era o Kagami Taiga. Então Black o cumprimento dizendo: você veio. Ele então falou: Kagami Taiga, realmente eu não tava esperando que o Dark foi, acho que tinha uma luz tão cedo, tipo assim, dá uma surra neles tão cedo, mas nem ferrando que eu iria perder esse show. Black só assentiu com a cabeça, concordando com o opinião dele, dizendo: bom, eu também não esperava que o Dark fosse como concordar com a opinião desses séries bem infantis, mas já que ele quer um pouquinho de diversão, então não podemos impedi-lo de brincar um pouquinho com a alma dele. Só espero que ele não exagere e acabe botando traumas na cabeça de cada um. Voltando a atenção para os traidores, uma dos traidores tava pensativa, que era o Uraraka. Eu tava pensando consigo mesma, dizendo para si mesmo: depois que esse combate acabar, ela vai pegar ele e convencê-la a ficar com ela novamente, mesmo que tenha que ser a força, e vai fazer meu Dark Soma completamente da cabeça dela em contrapartida com os vilões. O Spinner estava pensando, então ele falou: bom, qual é o plano? Porque nós vimos por todo esse tempo só uma forma do Dark, que é aquela forma de dragão dele gigantesca, que matou aquele louro irritante várias vezes, e em contrapartida ele já falou que aquela forma de dragão não passa apenas de um fragmento do real poder dele, e vimos no vídeo anterior que ele pode invocar soldados de sombras, e o que mais ele pode fazer com aquele poder imenso que ele tem. Olha só, não é desistindo nem nada do tipo, não dá ideia de querer respostas e querer voltar para casa e tal, mas e não é querendo arregar também. Mas vocês acham mesmo que a gente tem chance de vencer o Dark? Ele já comprovou e já disse que é um deus da destruição. Então como é que a gente vai vencer um deus Twice? Eu não sei, aí eu tenho certeza que vai dar para derrotado, mas ainda estou em dúvida. Ele fala isso ainda com resquícios de personalidade por conta do poder dele, mas eu quero acreditar que não vai lastimar tanto a gente, só vai nos dar uma lição. Eu acho que ele só vai dar uma lição naqueles heróizinhos lá que estão irritando ele frequentemente, porque com a gente ele tá agindo normalmente, não agindo agressivamente, mas em contrapartida eu não sei o que podemos fazer, por conta que nosso chefe também não é flor que se cheire, porque o Dark foi paciente com ele e tal, não é querendo encontrar o chefe e tal, mas Dark deu comida para a gente, ama um lazer pra gente poder jogar, se divertir, aproveitar enquanto que ele conserta o nosso universo, porque quem lascou o nosso universo é a gente com aquele plano imbecil
se o que a gente teve então a maioria da culpa que a gente tá carregando é culpa nossa por conta que a gente que lascou o nosso universo, a gente mesmo destruiu o nosso universo e ele tá consertando, então nós irritarmos ele só por conta que nosso chefe quer mais poder, que é obter a era dos vilões, quer conquistar essa era e literalmente quer fazer dessa era a realidade, mas relacionar o único ser que está disposto a ajudar a gente consertar o nosso mundo, consertar a besteira que a gente fez. Eu sei que Shigaraki, o chefe, essa maestro e tal, eu sei que ele te salvou e tal, como você falou antes para nós que ele te salvou e tal, mas tipo assim não é só a responsabilidade de cuidar das cagadas que ele fez, tipo assim tudo que tá acontecendo agora dessa batalha e anteriormente é culpa dele, ele tá totalmente em pedaços, assim foi culpa dele, ele que quis irritar um deus, literalmente sofreu as consequências. Shigaraki, ele não falou nada, só ficou calado na dele, não querendo admitir que o que ele falou tava certo. E Miko Toga, ela só tava empolgada de poder cortar o Dark e provar finalmente isso é o sangue, porque o Dark disse que uma hora ela poderia provar seu sangue, mas esse dia nunca chegou, então por essa oportunidade de estar acontecendo, ela quer aproveitar ao máximo para poder cortá-lo e provar finalmente, disse seu sangue da Bi. Não tava ligando para o que iria acontecer, só queria poder cumprir o seu desejo de vingança. No momento então uma chama gigantesca apareceu na arena indicando que o Dark chegou, então eu apareci de dentro dessa chama vermelha gigantesca, então todos na arena sentiram um imenso poder que era meu poder 5% liberado sem liberar minhas restrições, então todos sentiram uma imensa aura de morte e destruição no ar. Quando olharam para minha cara só viram um monstro na frente deles, então eu falei com tranquilidade para o Black: aí Black, eu posso liberar pelo menos a minha primeira restrição quando o combate começar, ou ainda tem que usar todas as restrições para não liberar completamente o meu poder? Black: faz o que quiser, só teríamos que manter a barreira da arena mais espessa para o seu poder não sair e não destruir tudo e não acabar atingindo outros universos, para não acontecer o que aconteceu antes, que quando você liberou uns 15% do seu poder, vários universos acabaram destruídos. Todos na arena não estavam entendendo nada o que o Black e o Dark estavam falando, porque eles estavam falando numa língua que eles não compreendiam. O Dark fez isso para eles não escutarem e não ficarem tremendo de medo por saberem que só 15% foi capaz de destruir alguns universos facilmente. Ele queria que eles pelo menos sentissem um pouquinho do desespero e da pressão que era desafiar a paciência de um guardião multiversal. Eu e o Black terminando de falar, então eu falei para os traidores: bom, recordando das regras, vocês podem usar qualquer tipo de arma, facas, adagas, armas de fogo, tanto faz, pode usar o que quiserem, vão ser revestidas com poder divino para pelo menos me causar algum dano, porque armas normais feitas com materiais de humanos não me afetam de jeito nenhum. Então alguns dos heróis que sentiram que não teriam chance de vencer o Dark usaram esses reforços divinos, mas os que não tinham cérebro sobre a real situação que estava acontecendo só decidiram não usar esse reforço divino. Eu então tirei as minhas mãos dos bolsos, então fiquei parado, então a batalha começou. Eu fiquei parado e o primeiro que avançou para cima de mim foi o Bakugou, como sempre. Então eu falei em pensamento, como sempre, né? Ele começou tentando me atacar com algumas explosões, eu com tranquilidade de todas facilmente. Eu então comecei usando um estilo corpo a corpo, só um soco no estômago dele, fazendo que ele sentisse uma pequena dor no estômago, que eu fiz exatamente quando acertei um soco. Literalmente eu acertei uma habilidade de Jiu-Jitsu chamado Black Flash, só que eu não acertei completamente porque eu queria que ele sofresse um pouquinho, então eu diminui a força no último segundo do ataque para não ir com tudo no segundo ataque. Eu então peguei ele pelo cabelo, então levantei ele feito boneca, então joguei ele para os heróis. Então eu falei: quem é o próximo? Os outros então não perderam tempo, então avançaram para cima de mim todos de uma vez, não querendo repetir o mesmo erro que o Bakugou cometeu. Eu então falei em pensamento: todos de uma vez. Bom, é uma boa estratégia, porque ele é assim. Em circunstâncias normais eu não teria chance nenhuma de me defender. Se fosse tudo de uma vez, um de cada vez, beleza, eu teria chance se fossem circunstâncias normais, mas já que não são assim, então eu terei que brincar um pouquinho mais a sério. Então atrás de mim saiu várias sombras com formato de cavaleiros de sombras, como armaduras
cores vermelhas, azuis e negras. Então eu só falei uma palavra que fez os cavaleiros partiram para cima dos heróis, que foi a palavra avance. Então meus cavaleiros começaram a massacrar os heróis, cortando um, esmagando o outro e assim por diante, mas mantendo algum tipo de piedade. Então o Endeavor foi até mim em alta velocidade. Então ele usou uma habilidade chamada Parede de Fogo, tentando me sufocar com as chamas dele, só que eu apaguei isso facilmente só instalando os dedos. Eu então puxei ele, então com um pouco de força afundei a cara dele com tudo no chão. Então eu falei enquanto que tava em cima dele sentado, como se fosse usando ele feito banco: olha, para mim não me importa a sua opinião e tal, mas eu tô disposto a curar tudo que você fez com a sua esposa, e para mim eu não me importo com sua opinião e tal, mas se eu usar lastimá-la ou machucá-la novamente, você vai se arrepender amargamente. Então se comporte quando isso acabar e haja como um marido normal, não como um estúpido. Mas se não quiser aceitar esse conselho, você tem uma vaga no inferno e posso te mandar para lá facinho, facinho. Um de vários demônios gostam de brincar com seres iguais a você. Então ele veio até mim em alta velocidade, correndo com tudo que ele podia. Então eu percebi que as minhas mãos estavam amarradas com vinhas cipós e tal. Então eu percebi que foi a Ibara. Eu então nem me importei com o ataque surpresa dela. Ela então junto com a amiga dela chamada Quendo, enquanto que a Ibara tava me prendendo com os cipós dela, a amiga dela Quendo me prendeu com as mãos gigantes dela. Então o Kaminari junto com o Kirishima ajudaram ambas a me prender. Kaminari usou de seus raios para me eleitor me deixar impossibilitado de batalhar, enquanto Kirishima usava seu fortalecimento físico junto com suas camadas de pele de pedra para endurecer e me abraçar para a cipós de Ibara me prender com mais força. O professor de ambos os alunos, o Aizawa, ficou orgulhoso de seus alunos trabalharem juntos para me deter, mas ele percebeu uma coisa: se o poder de anulação de poder não estava funcionando contra mim, então percebeu que eu estava tranquilo e calmo diante daquela situação que estava acontecendo comigo. Então de repente todos que estavam me segurando foram jogados para longe do nada. Então os que estavam me segurando perceberam uma imensa quantidade de energia maligna e sombria saindo de mim. Então Black, em pensamentos na arquibancada, falou: ele vai usar aquilo, parece que ele quer testar os seus próprios limites com esses fracotes. Mas por que? Então todos perceberam um casulo de sombras em volta de mim, que eu estava totalmente coberto em sombras. Então percebemos que o casulo começou a rachar e de dentro do casulo saiu eu com a aparência totalmente diferente. Agora eu falei em voz distorcida e não vai me dizer que era só isso que tinha de poder? Ai, eu achei que fosse mais interessante, mas parece que eu estava completamente enganado. Eu achei que se eu deixasse você sozinho, o que quisesse fazer na batalha poderia me impressionar um pouquinho, mas parece que eu estava enganado. Enfim, chega de brincar, tá na hora de matar. Nesse momento o Kurogiri usou a Eri, transportando ela para onde ele estava. Então ameaçou matá-la na minha frente se eu não transformasse o Afu de volta na forma normal. Quem ficou surpreso foi os heróis por verem a Eri nas mãos de um vilão. Então olharam para mim, que eu estava com o olhar morto, mas olharam de volta para Black e a Nifty. Então ele escutou o Black falar: Black não deveria ter feito isso, porque agora o Dark não vai ver isso como um jogo, e sim querendo ou não quebrar o ego de vocês heróizinhos. Tudo isso para o Dark não passava de um jogo, mas agora vocês provocaram uma coisa que não deveria ter provocado. Dark todo esse tempo só tava jogando com vocês, mas agora literalmente por culpa novamente dos vilões vocês irão para a vala. Então os heróis e os vilões sentiram uma pressão enorme e gigantesca, parecendo que estavam sendo puxados para o chão, parecendo que a gravidade do planeta estava contra eles. E quando olharam de onde vinha essa pressão, então viram que lugar estava liberando sua primeira restrição, seu primeiro selo literalmente do corpo do Dark, que já estava retornando à face normal dele. Literalmente estava saindo raios negros, raios vermelhos e algumas chamas negras vermelhas. Tudo em volta dele estava sendo destruído. Dark só falo que fez todo o corpo dele se borrar de medo, se tremer de medo,
parecendo que tinha olhado diretamente para o abismo no momento que ele iria falar algo para continuar ameaçando. Dark desapareceu e reapareceu na frente dele. Eu só falei: coloca ela de volta no lugar onde ela estava ou eu faço você de sopa humana, verme maldito. Coloque ela de volta onde você achou ou você irá pagar por todas as suas provocações e também do seu chefe. Então coloque ela de volta onde você achou imediatamente. Shigaraki tentou me atacar, só que eu parei ele facilmente, segurando ele pelo pescoço, sem nem precisar olhar para a cara dele. Então eu falei, apertando o pescoço dele. Chega de jogar. Eu então facilmente quebrei o pescoço dele na frente de todos. Então todos escutaram o barulho do pescoço dele se quebrar. Eu então falei em um tom frio e autoritário: próximo. Quem que vai ser o próximo a testar minha paciência? Black já sabia aonde isso ia dar, então teleportou os pequenos de volta para as suas habitações. Então o primeiro a atacar o Dark foi o Bakugou, só que no momento que ele iria disparar suas explosões na direção do Dark, literalmente estralou os dedos e o próprio sangue do próprio Bakugou matou. Literalmente o sangue dele endureceu e virou espinhos, matando ele de dentro para fora. Os heróis tentaram, mas um por um morreram de formas brutais pelas minhas mãos. Eu uso as minhas pistolas, minha katana e também lanças facas em minhas mãos. Cada um morreu de uma forma brutal e diferente. Minha energia ficou crescendo e crescendo até os estudantes das classes da classe 1 e da classe 2 verem a pilha de corpos que eu formei com os corpos dos heróis, e eles cantam, admiravam e viram que eu estava literalmente só jogando com a vida de cada um deles. E Bara iria falar a palavra demônio, só que antes dela pronunciar essa palavra, eu apareci na frente dela. Eu então falei: chega, já estou cansado de você pronunciar essas palavras em vão, sem ao menos saber o que significa de verdade. Então as mães viram tudo o que aconteceu, viram eu massacrar seus filhos da pior forma possível e viu a minha expressão de desgosto por cada um que eu eliminei. Então Black foi interessante dessa vez, pelo menos ele não acabou matando alguns universos. Talvez a energia dele tenha escapado da barreira, talvez, mas pelo menos não foi tão longe. Eu acho que foi até o buraco negro. No buraco negro, Kafka, realmente você acordou, deixou os meus clientes Dark totalmente aterrorizados por saberem que você retornou. Parece que agora as pessoas que estavam atrás da sua cabeça vão pensar duas vezes antes de querer fazer alguma coisa. Isso vai ser interessante. O que será que você irá fazer? Ela falou tudo isso em